Você já parou para perceber quantas vezes por dia sua mente está em outro lugar? Está no trabalho, mas pensando no problema de casa. Está no jantar, mas ruminando a conversa do almoço. Está deitado, mas enceando a discussão que talvez nunca aconteça. E no fim do dia, quando o corpo pede descanso, a mente continua rodando, cansada, confusa, sem encontrar o botão de pausa. A verdade que ninguém gosta de ouvir é essa: a maior fonte de sofrimento na sua vida não está lá fora, está dentro da sua própria cabeça. E a boa notícia: também é lá dentro que mora a solução. O problema que ninguém nomeia. Vivemos na era do excesso, e o excesso mais perigoso não é o de trabalho, nem o de dívidas, nem o de obrigações. É o excesso de pensamentos desnecessários que carregamos como se fossem verdades absolutas. Pensamos sobre o que dissemos ontem, pensamos sobre o que vão pensar de nós amanhã. Pensamos sobre erros que não têm mais conserto e sobre problemas que talvez nunca existam. E enquanto isso, o presente, o único momento onde a vida de fato acontece, passa em branco. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, nasceu escravo e mesmo assim alcançou uma liberdade que poucos homens livres conhecem. Ele entendia que a prisão mais poderosa não é feita de grades, é feita de pensamentos. E dizia com firmeza: a perturbação não vem das coisas, mas da forma como as interpretamos. Você não está sendo destruído pelo que acontece, está sendo destruído pelo que conta para si mesmo sobre o que acontece. O ruído que você não percebe. Imagine acordar amanhã cedo, antes de pegar o celular, antes de ouvir qualquer notícia, antes de receber qualquer mensagem. Apenas você, o silêncio da manhã e seus próprios pensamentos. Para a maioria das pessoas, esse silêncio dura segundos. Logo o celular entra e com ele uma avalanche. Notícias que perturbam, comparações que diminuem, opiniões que confundem. Cada estímulo ocupa espaço. Cada informação consome energia. E a mente, que deveria começar o dia fresca, já está sobrecarregada antes mesmo de o café esfriar. Os estoicos chamavam atenção para algo que a psicologia moderna levou séculos para confirmar. A qualidade do que entra na mente determina a qualidade do que sai dela. Você não pode alimentar sua mente com ansiedade e esperar colher serenidade. Não pode consumir fofoca e esperar produzir sabedoria. Marco Aurélio era o homem mais poderoso do mundo conhecido, imperador de Roma. E mesmo assim, todas as manhãs antes de qualquer decisão de Estado, ele escrevia, refletia, silenciava, perguntava a si mesmo o que valia a pena carregar naquele dia e o que devia ser descartado antes de começar. Se o homem mais ocupado do seu tempo encontrava espaço para isso, o que nos impede? A diferença entre reagir e responder. Existe uma distância enorme entre reagir e responder, e essa distância se chama consciência. Quando você reage, é a emoção que fala. Quando você responde, é a razão que guia. E a prática estoica é exatamente esse treino diário, criar um espaço entre o estímulo e a reação, um momento de pausa onde a clareza pode emergir. Pense numa situação simples. Alguém diz algo que te irrita. A reação automática é imediata, o coração acelera, a mente dispara, as palavras saem antes de serem pensadas. Mas o estoico faz diferente. Ele respira, pergunta: isso realmente importa? Vale a pena minha energia? Esse pensamento me serve ou me sabota? Essa pergunta, esse pensamento me serve ou me sabota? É uma das ferramentas mais simples e poderosas que você pode incorporar na sua vida. Use-a o dia todo, use-a como filtro, porque a mente não precisa abraçar todo o pensamento que passa por ela. Você não é obrigado a acreditar em tudo que sua cabeça produz. O jejum que ninguém faz. Todo mundo já ouviu falar em jejum alimentar, mas existe outro tipo de jejum igualmente poderoso e muito mais raro, o jejum mental. Não se trata de parar de pensar, isso é impossível. Trata-se de criar pausas conscientes, momentos deliberados de ausência de estímulos externos, um passeio sem fone de ouvido, uma refeição sem tela. Um banho onde você apenas sente a água, a temperatura, o silêncio. Parece pouco, é transformador. Quando você retira o ruído externo, a mente começa a se organizar por conta própria. Os pensamentos se assentam como a poeira que para de ser agitada. E nessa clareza você consegue enxergar o que realmente importa, o que realmente te pertence, o que realmente é seu próximo passo. Sêneca escrevia cartas para seus amigos aconselhando exatamente isso. Recolhe-te a ti mesmo o máximo que puderes, não como fuga do mundo, mas como reencontro consigo mesmo. Porque quem não sabe estar só consigo mesmo não sabe estar bem com ninguém. Como você fala com você mesmo. Tem um aspecto da higiene mental que quase ninguém aborda com seriedade, o autodiálogo. Como você fala com você mesmo quando erra. O que a sua voz interna diz quando você falha, quando decepciona, quando não alcança o que esperava. Se for como a maioria das pessoas, essa voz é dura, às vezes cruel. Diz coisas que você jamais diria para um amigo.
E essa crueldade interna não te torna mais forte, ela te enfraquece silenciosamente, tijolo por tijolo, até que a estrutura começa a rachar. O estoicismo ensina firmeza, sim, mas nunca confunde firmeza com punição. Marco Aurélio errava e suas meditações são um testemunho honesto disso, mas quando errava não se afundava na culpa. Ele observava, compreendia, ajustava e recomeçava. Isso é a postura do sábio, levantar-se, aprender, seguir. Não é fraqueza perdoar a si mesmo, é inteligência. Porque uma mente que se pune sem parar não tem energia para crescer. O passado que não solta e o futuro que ainda não existe. Dois ladrões de paz dominam a mente moderna, o passado e o futuro. O passado te prende com arrependimentos que não mudam nada, com conversas que não voltam, com versões de você mesmo que já ficaram para trás. O futuro te paralisa com cenários que talvez nunca aconteçam, com medos de perdas que ainda não ocorreram, com ansiedades construídas sobre puras suposições. Enquanto você divide sua atenção entre o que foi e o que pode ser, o presente escorre entre os dedos. O único lugar onde você pode agir, criar, mudar, amar, passa em branco. Os estoicos tinham um conceito para isso. Viviam no que chamavam de o ponto do agora, não como desculpa para ignorar o futuro, mas como reconhecimento de que a ação só existe no presente. O planejamento acontece agora, a decisão acontece agora, a mudança começa agora. Pergunte a si mesmo neste instante, onde está minha atenção? No que já passou, no que ainda não chegou ou no que está diante de mim? Treinar a resposta para essa pergunta é treinar a mente. Práticas simples para uma mente mais limpa. Não existe fórmula mágica, mas existem práticas que, feitas com constância, transformam. A primeira é a revisão noturna. Antes de dormir, ao invés de rolar infinitamente pelo celular, pegue um caderno. Escreva 3 pensamentos que não te serviram naquele dia, não para se punir e para observar. A mente que se observa aprende mais rápido do que a mente que apenas reage. A segunda é a respiração com presença. Quando sentir que a mente está acelerando, pare. Inspire lentamente pelo nariz, segure por um momento, expire com calma pela boca, repita 3 vezes. Enquanto faz isso, diga a si mesmo apenas uma coisa: estou aqui. Simples, poderoso. A terceira é filtrar o que entra. Avalie com honestidade o que você consome, o que assiste, o que lê, quem acompanha nas redes. Pergunte para cada fonte: isso me ilumina ou me polui? Isso me clarifica ou me confunde? Você não é obrigado a consumir tudo que aparece na sua frente. Selecionar é um ato de respeito pela própria mente. A quarta e talvez a mais esquecida é o silêncio intencional. Não o silêncio que acontece por acaso, mas o que você escolhe. Sentar por 10 minutos sem estímulo algum. Apenas respirar, observar, existir no começo vai parecer difícil. A mente vai querer fugir. Deixe ela tentar. Com o tempo, ela aprende a se assentar. A mente como jardim. Os estoicos gostavam de uma imagem. A mente como um jardim. Todo jardim, se abandonado, vira mato. Pensamentos inúteis crescem como ervas daninhas, rápido, invasivos, sufocando o que é bom. E a manutenção não é uma tarefa que se faz uma vez. É contínua, diária, feita com paciência e com cuidado. Você é o jardineiro da sua própria mente. E como todo jardineiro sabe, não é preciso eliminar tudo de uma vez. Basta não parar de cuidar. Cada vez que você recusa um julgamento precipitado, arranca uma erva daninha. Cada vez que escolhe a calma no lugar da reação, planta uma semente de serenidade. Cada vez que filtra o que consome, protege o solo onde crescem seus pensamentos mais elevados. E o jardim que você cultivar hoje será o espaço mental que você habitará amanhã. O que muda quando a mente muda? Uma mente mais limpa não é uma mente que nunca sofre, é uma mente que sabe atravessar o sofrimento sem se perder nele. Ela não reage e responde. Não acumula, libera. Não precisa ter razão, precisa ser verdadeira. Não teme o silêncio, encontra nele sua força. E o mais importante, uma mente clara toma decisões melhores. Constrói relacionamentos mais saudáveis, enxerga oportunidades onde antes só via obstáculos, age com intenção em vez de agir por impulso. A desintoxicação mental não é um destino, é um caminho. E esse caminho começa com uma escolha feita agora, neste momento, a escolha de prestar atenção ao que se passa dentro de você. Epicteto dizia que a liberdade não está em ter tudo o que deseja, mas em não depender de nada para encontrar paz. E essa paz, a mais real e duradoura de todas, nasce quando você aprende a habitar sua própria mente com consciência, com cuidado e com coragem. Respire fundo, desacelere, comece. Se esse conteúdo tocou algo em você, deixe o seu like. Isso ajuda essa mensagem a chegar em quem precisa. Escreva nos comentários: eu escolho uma mente mais limpa, e venha com a gente nessa jornada. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma reflexão, porque tudo começa dentro, e dentro quem manda é você.